Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia, onde ficou algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não voz de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Atos 12, 22 e 23. De Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém, missionária Magali? Amém, Oh, glória, aleluias, louvado seja o teu nome, Pai. E eu gostaria neste momento que a igreja se colocasse de pé para nós orarmos. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai das luzes, nós queremos expressar o nosso amor por Ti, Pai. Queremos dizer para o Senhor, Pai, que nós Te amamos, que nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Tu és Deus por excelência, ó Pai querido. Pai amado, receba a nossa adoração, Senhor. E eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor se digne, Pai, em abençoar esta palavra, Pai. Abençoa esta palavra, Senhor meu Deus. Estenda as Tuas mãos sobre nós. Mantenha cativo, Senhor, o nosso pensamento. Que o nosso pensamento possa simplesmente estar aqui desde o início desta pregação até o final, Senhor, para que nós possamos ser abençoados em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite verbalizar a palavra de Deus e intitular este tema com a seguinte expressão: os vermes heródicos. Vermes heródicos. E quero me basear na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 12 e no verso 22 e 23. Os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12, no verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Grande é o teu nome, Pai. Aleluias. Senhor das luzes, Deus bendito, nos abençoa, Pai. Nos dê graça, Senhor. É santo, meu Deus. Santo, santo é o teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Meus queridos, hoje os políticos que fazem parte do complô mundial com os senhores do mundo, eles têm
um tratamento todo especial nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas. Eu posso lhes garantir que hoje eles sobem lá nos nossos púlpitos como se fosse um dos nossos e ainda são aplaudidos. O pastor Carvalho Júnior que o diga, já deu bronca em político em cima de um púlpito porque o tal político encontrava-se totalmente bêbado, embriagado. Aí eu pergunto para os amados, levado ao púlpito por quem? Se não pelos líderes cristãos professos. Aleluia. A igreja está se abdicando da fé cristã. E essa realidade nós podemos testemunhar no viver de cada dia. E esse é um evidente e forte sinal para o surgimento do filho do pecado, o anticristo. Ai de nós se não fosse o poder e a manifestação do Espírito de Deus que opera restringindo essas manifestações malignas que permeiam nossas reuniões. Aleluias! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, principalmente, querido, no meio feminino. Mesmo assim, um espírito maligno tem se coleado com o espírito de Pombagira e funde-se ao espírito de Jezabel, e atos indecorosos e pervertidos, acompanhado de prostituição, adultério, morte, são verdades que se pode observar na vida de muitos e muitos crentes nos nossos dias. A ponto de ser dito que a porta que o anticristo manifestar no cenário mundial será aberta pelos líderes cristãos professos, que se apartam das doutrinas essenciais e das genuínas regras de fé e de prática exaradas no livro santo de Deus. Ovelhas não fazem uma coisa dessas, e muito menos colocam bandidos em cima de púlpitos de nossas igrejas, porque elas sabem que o púlpito é somente para os santificados, e sobretudo elas não são qualificadas para colocar alguém em cima de púlpito de igreja nenhuma, entendeu? Os pastores sim, esses são qualificados. Quando faço menção das ovelhas, me refiro aos que não se assentam no púlpito, mas apenas aos da plateia. Não quero dizer com isso que estou excluindo os pastores do rol das ovelhas, absolutamente, apenas para a devida explicação. Na verdade, são os da plateia que seguram os do púlpito debaixo dos seus joelhos, principalmente as do círculo de oração. Aleluia! Bendito seja todo o círculo de oração. Aleluia! Senhor, derrama a sua graça, Pai, em nome de Jesus. Porque, querido, dá para nos entristecer, para chorar profundo e amargamente pela atitude dos que se assentam no púlpito de nossa igreja nos dias de hoje. Os pastores, na ânsia de ver a igreja crescer, eles abrem mão de tudo. Aí a igreja e o mundo vão crescendo juntas, vão crescendo de mão dadas. Assim eu estou vendo nas igrejas, não no meio das ovelhas, mas no eclesiástico delas, das igrejas, o total descompromisso. E hoje já não se sabe mais o que é santo e nem o que é profano. Se as ovelhas profanam, é porque o eclesiástico tem aceitado. O erro está vindo de cima dos púlpitos e não de baixo. As ovelhas levam o mundanismo para dentro das igrejas,
os ministros, os pastores, fazem vista grossa. De quem é a culpa? Por tudo isso e por muito mais é que Deus está se manifestando através dos seus justos juízos, os quais lhe são peculiares. Ele está de pouco a pouco trazendo juízo sobre a terra. Pelo menos eu já posso ver isso, amados. E os senhores do mundo já estão infiltrados na maioria das igrejas, pastores comprometidos com eles. Você duvida? Muitos colocados lá dentro pelos senhores do mundo, é instruído quanto ao que pregar e como pregar. E tudo isto com qual finalidade? Senão a de promover a dubiedade no seio da noiva do Cordeiro. Aí você me pergunta, como, pastor? Como é que o Senhor sabe dessas coisas? É muito simples, querido, responder. É uma pergunta simples demais para ser respondida. Pois te digo, a prédica de suas pregações os denuncia. Só sabe quem são eles quem não se escandaliza com a loucura da pregação. Só sabem quem são eles aqueles que acreditam e aceitam as pregações que batem, as que exortam, as que incitam ao homem a se purificar, buscar santidade, sentir nojo do pecado. E essa prédica eles não têm. Quando uma ovelha está prestes a desgarrar-se, o verdadeiro pastor vai atrás dela, vai chorar com ela, vai lhe estender as mãos, mostrando-lhes os benefícios da salvação. Aleluia! Mas, queridos, o meu negócio aqui mesmo é com os senhores do mundo. É com os senhores do mundo. Então eu quero me dirigir a eles falando da seguinte forma: oh, senhores do mundo, andam dizendo por aí que os senhores são donos de mais de 70% do dinheiro do globo terrestre. É verdade? Se for verdade, escutem com muita atenção o que eu vou falar para os senhores. Já imaginaram o que seria este planeta chamado Terra se todos os senhores aceitassem ao Filho de Deus como o único Senhor de suas vidas? E em vez de aplicarem as suas fortunas em favor do enganador, com projetos frívolos e dizimantes da humanidade, tais como Nova Ordem Mundial, Pedras Guias da Geórgia, Nova Era, Projeto HERP, que é responsável por todas as catástrofes que vem acontecendo hoje em dia, e com o propósito de apoiar os projetos de um certo senhor americano, que não passam de projetos demoníacos, os senhores pegassem parte de suas fortunas e fizessem um grandioso trabalho para Deus, mas sem soberbas, sem querer aparecer, nada de querer aparecer. Em vez de os senhores fazerem o trabalho que fazem para Satanás, como os senhores estão fazendo, faça para Deus. Faça para Deus, queridos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Atente, pois, para o que lhes digo. Porque se não me derem ouvidos, diz o Senhor, que o fim dos senhores será trágico, tenebroso, catastrófico, juntamente com todos aqueles que estão ao lado dos senhores, pois todos os senhores serão comidos de verme, e o mundo inteiro irá assistir quando o anjo de Deus vier e feri-los,
e no mesmo instante os senhores e todos os que tiverem lhes apoiando virarão lama. Virarão lama, comido de vermes, e durante 3 dias e meio o mundo inteiro fará ânsia de vômitos, porque a lama dos senhores clamarão por socorro, sem ter quem a possa socorrê-la. Aleluia! Entretanto, há uma proposta, e a proposta é esta: volte-se para Deus. Sem amor, sem justiça, não se constrói nada, absolutamente nada. A fortuna dos senhores não vale nada, não vale o preço de um só verme dos que já estão ordenados comerem os senhores. Porque quando o primeiro verme abrir a sua boca, der a sua primeira bocada, não haverá fortuna nenhuma sobre a face deste planeta que fará o Senhor Deus voltar atrás. O Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele não voltará atrás. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Estou falando para os senhores, ainda está em tempo. Aceitem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Fechem a boca dos vermes. Volte-se para Deus, o Senhor dos senhores. Aleluias! Com a ajuda de Deus, os senhores poderão ser agraciados e transformados em um instrumento vivo nas mãos do Altíssimo, para dar fim a todas as mazelas de Satanás, o qual está usando os senhores para fazer cumprir os seus planos sórdidos e diabólicos, e ainda depois levá-los para o inferno, para que lhes sobrevenha o sofrimento eterno de suas almas sem o perdão de Deus. Voltem atrás, senhores, entre aspas, senhores, entre aspas, porque o único Senhor que eu conheço é o Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia! Este eu conheço como Senhor. Deus não precisa de suas fortunas, porque antes de tais fortunas lhes pertencerem, já pertence a Ele, pois Ele é o dono do ouro e da prata. E o que é que chega à mão dos senhores que Ele não lhes tenha concedido? Até os senhores têm um dono, e o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o dono dos senhores. Aleluias! Alguém deve ter falado também para Herodes que ele iria ser comido de vermes, e ele não acreditou. Se os senhores não fizerem o que lhe estou propondo, os senhores também serão comidos de vermes, porque assim tem falado o Senhor ao meu coração. Deixem de serem tapados, faça, pois faça como fez o William Colgate, aleluia, faça como fez o William Colgate, aleluia, faça como fez William Colgate. Estou repetindo para que os senhores ouçam, aleluia. William Colgate, ou William Colgate, filho de uma família de imigrantes ingleses, residente no interior dos Estados Unidos, era ainda muito jovem quando foi tentar a vida em Nova York. Criado em um lar protestante, já conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as palavras de Jacó, registrada no texto de Gênesis 28, 20 e 22, foi que calou fundo no seu coração. E decidido a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, ele fez um voto semelhante ao do patriarca bíblico, e
prometeu que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que ele conseguisse ganhar. Quando começou a trabalhar em uma pequena manufatura de sabão, 2 anos depois, William Cogat decidiu começar um negócio próprio, fabricando velas e sabão. À época, esses produtos eram tradicionalmente feitos em casa, para consumo próprio, mas o jovem estava determinado a apostar nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente. Apostando na qualidade de suas mercadorias, no preços acessíveis aos consumidores em geral, em poucos anos já estava produzindo, além de sabão, outros artigos para higiene pessoal. Em suma, eles ficaram riquíssimos, muito rico mesmo. Por quê? Porque eles tributaram a Deus aquilo que era devido a Deus. Aleluias! E sempre fiel nos dízimos. Com o crescimento da empresa, mandou seus contadores que abrissem o que ele chamou de a conta do Senhor, para onde deveriam ser destinados rigorosamente 10% de todo o faturamento da empresa. Conforme os negócios prosperavam, ele passou a acreditar naquela conta 20% do faturamento, depois 30% do faturamento, depois 40% e, por fim, até 50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao Senhor nosso Deus, para a obra do Senhor nosso Deus. Então, como eu disse, deixem de serem tapados, elevem as suas fortunas a níveis superiores, voltando-se para Deus e para o seu Evangelho, e abandonem enquanto é tempo os projetos de Satanás, e o mundo tornar-se-á grato a Deus pelos benefícios que os senhores prestaram. E sobretudo os senhores também terão a sua recompensa, além da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o melhor para os senhores? Serem atormentados eternamente pelo anticristo, que se diz ser seus amigos, mas que na verdade não é? Por quê? Por quê? Porque eu te pergunto, o que ele é a incorporação do próprio Satanás em pessoa, ou protegido de Deus, que lhes oferece paz e a vida eterna em Cristo Jesus? Pensem nisso. Nós não podemos usurpar o que a Deus pertence. Méritos, honra, glórias, louvores, adoração, tudo isto pertence a Deus. Tudo isto nós temos que tributar a Deus, e não com soberbas querer usurpar de Deus, como os senhores estão fazendo. Como? De que maneira poderíamos aceitar aquilo que não nos pertence? Foi por isso que Deus permitiu que um de seus anjos ferisse Herodes, pelo seu orgulho. Ele aceitou para si o louvor que pertence a Deus. Veja que é justamente isso o que os senhores já estão fazendo, usurpando o lugar de Deus em relação aos assuntos da terra, controlando os assuntos mundiais secretamente e mais, opondo-se contra a igreja dele. A igreja é do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que pagou um alto preço, foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Então os senhores estão se opondo contra a igreja de Deus, com o objetivo primário de unificar o mundo em uma só regência, em um só idioma,
em uma só moeda, num só tribunal, numa só religião e ainda exigir a adoração. Não acabou não, senhores, tem mais. Matar a criação de Deus conforme está nas pedras guias da Geórgia. Ferir a família, criar um mundo de lésbica e homossexuais, e com todos esses projetos diabólicos, se os senhores pensam que vão sair vitoriosos, tão somente só, se Deus fosse cego, surdo e mudo. Se os senhores intentarem contra qualquer objeto de culto que pertence a Deus, Deus simplesmente tirará os seus ungidos daqui da terra e os senhores ficarão a ver navios guerreando entre si, guerreando um com o outro, e os seus troféus será uma gargalhada macabra e tenebrosa do amigo de vocês, o diabo, depois de vê-los definitivamente engodados, enganados e traídos. Tardiamente se arrependerão. Aí as suas almas irão arder eternamente no fogo do inferno, que é o lago ardente de fogo, a saber, a segunda morte. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, duas coisas lhe estão propostas: os vermes heródicos ou a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso único Senhor, com o direito ainda de ir morar na Jerusalém celestial. Escolham. Se me permite, gostaria de refrescar a memória dos senhores, pois saibam que Herodes não foi o único rei na Bíblia que negou tributos a Deus, não. O livro de Daniel nos mostra também a história de um soberbo rei da seguinte forma. Escuta, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Dá até vontade de rir. Oh, meu Deus! Pois acreditam vocês que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Cada tempo aqui na Bíblia significa 1 ano, amados. Então foram 7 anos que Nabucodonosor passou como bicho lá no campo, comendo erva. Na mesma hora se cumpriu então a palavra do Senhor. Nabucodonosor foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceu pelo como a pena das águias e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Aleluia! E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes?
no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aleluias! Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e todos os seus caminhos são juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Aleluias! E aí, senhores do mundo, donos dos 70% da riqueza da terra, tem de ser igual ao ladrão da cruz. É pegar ou largar, é céu ou inferno. Está na hora dos senhores voltarem-se para Deus. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Está na hora dos senhores pensarem e repensarem na proposta do Altíssimo. Somente o Senhor é Deus. Debaixo desse sol eu não conheço outro Deus a não ser o Deus da Bíblia, o Deus de José, o Deus de Jeremias, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluias! Este é o único Deus que nós conhecemos, e o Senhor Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para com todos. Se os senhores se arrependerem do que estão fazendo, propondo ao mundo a destruição da maior parte da humanidade, certamente Deus estenderá as suas mãos sobre vocês, e derramarão sobre ti a tua graça, e o perdão e a misericórdia do Senhor nosso Deus chegará sobre os senhores, e o mundo inteiro verá que só o Senhor é Deus. O nome do nosso Deus será mais uma vez glorificado para todo sempre, e os senhores também jamais serão deixados de lado, porque a recompensa vem. Todos aqueles que prestam um trabalho a Deus, Deus não fica devendo para ninguém, amados. Faça aquilo que está sendo proposto para os senhores, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está aqui presente, orientando a nossa fala para dizer para os senhores que o amor dele, expresso ali na cruz bendita do Calvário, foi estendida também para os senhores. Voltem-se para Deus, refugiem-se em Deus, não deixe o inimigo de vossas almas brincar com o sentimento de vocês. Eu vos peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, voltem-se para Deus, porque Deus é refúgio. Só Ele é o Senhor dos senhores, só Ele é que pode perdoar pecados. Porque lá no Rio Jordão, João Batista, quando estava batizando, que ele levanta os olhos, e pela primeira vez os olhos dele pousou sobre um certo indivíduo que se aproximava para ele. João Batista, quando olhou para ele, o Espírito de Deus testificou ao Espírito de João Batista, e João Batista, olhando, disse da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O senhor está vendo esta imagem que está aí, passando aqui no delinear da nossa pregação? Saía Herodes sendo comido de bicho. Foi assim que Herodes foi comido de bicho. E Deus não deixará por menos a noiva do Cordeiro
A noiva do Cordeiro pertence a Deus. A noiva do Cordeiro é objeto de culto de Deus aqui nesta baixa terra contaminada pelo pecado. E os senhores do mundo, se tocar nesta noiva do Cordeiro, o Senhor não vai ter conosco, não. O Senhor vai ter com o Senhor dos senhores, aquele que fez o céu e a terra. A noiva do Cordeiro é imaculada, é organismo vivo, é menina dos olhos de Deus, é aquela ao qual o Senhor nosso Deus, Ele quer se casar com esta noiva bendita. Ele se verbalizará, Ele se encarnará para vir buscar a tua noiva querida e amada, para levar para o seio da sua morada celestial, e é lá que nós vamos usufruir da graça de Deus. E os senhores do mundo, os senhores do mundo também podem estar inclusos nessa graça de Deus. É só os senhores deixar o diabo de lado e se voltar para Deus. É o Senhor deixar de fazer as coisas do capeta, de Lúcifer, de Satanás, que é um enganador, e voltar-se para Deus, oferecendo a sua alma, o seu corpo, toda a sua tricotomia para Deus. Aleluias! Volte-se para Deus, senhores do mundo, enquanto é tempo, pois se existe um ser humano na face da terra que ora pelos senhores, sou eu. Desde aquele dia que houve aquele tsunami lá no Japão, eu me prostei em oração, pedindo a Deus que abençoasse os senhores, para que não imputasse sobre a vida de vocês aquele pecado, aleluia, e que vocês se arrependessem e se voltassem para Deus. Deus é refúgio, Deus é socorro bem presente na hora da angústia, e eu estou falando para os senhores na direção do Espírito de Deus. Eu não tenho medo dos senhores. Os senhores podem matar o meu corpo físico, mas a minha alma os senhores não matam. Eu estou na direção do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias, 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 aleluias. Ouça este clamor, ouça este clamor vem do céu para ti, senhores do mundo. Volte-se para Deus. Eu aproveito também para dar um recado também para toda a humanidade. Voltem-se para Deus, ó humanos, porque o Senhor nosso Deus está irado conosco. Nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Até a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está deixando a desejar. Aqueles quais o nosso Deus mandou que fossem ungidos estão deixando a desejar. Volte-se para Deus enquanto é tempo, amados. Volte-se para Deus, eu vos peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer como Nínive fez: se vestir de pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça. Ah, meu querido e amados irmãos, quem dera que a nossa presidenta também se tocasse com estas palavras e determinasse um edito no meio do povo e obrigasse até os animais a se converterem, até os animais a pagarem um preço. Aleluia, como Nínive fez, porque Deus estava irado com aquele povo e ia destruir aquela cidade, mas devido à submissão de Nínive, devido àquilo que eles propuseram a Deus, Deus aceitou. Deus aceitou e a ira de Deus foi aplacada. Aleluias! Nós precisamos fazer assim, desse jeito, porque Deus está irado com a terra. Deus está irado até com a igreja de Jesus Cristo. Volte-se
para Deus, igreja, volte-se para Deus. É hora de se voltar para Deus, aleluias. É hora de se voltar para Deus. É hora de se voltar para Deus. Deus quer abençoar, Deus quer estender as suas mãos, quer derramar bênção sobre bênção, bênção sacudida e transbordante, mas o coração de Deus está entristecido com as nossas atitudes. Nós não temos atitude mais diante do Senhor. Nós estamos negligenciando, nós estamos deixando o nosso compromisso com Deus de lado. O homem está sendo centralizado, Deus está ficando para a última instância. Volte-se para Deus, senhores do mundo. Aleluias, aleluias, aleluia. Eu estou fazendo este clamor para que os senhores saibam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Volte-se, volte-se, volte-se para Deus. Deus é refúgio. Ele está querendo estender as suas mãos sobre esta terra, porque a ira de Deus está chegando, queridos. Assim, queridos, como o povo do Velho Testamento, como o povo de Israel, nos dias do Velho Testamento foi entregue ao povo do Egito, aos filisteus, aos amorreus, a Nabucodonosor lá de Babilônia. Da mesma forma, nós também estamos sendo entregues, amados. Deus está permitindo conhecimento tecnológico para que o homem seja usado como instrumento de Deus contra os filhos da impiedade. E nós estamos vendo como é que está esse mundo aí. O caminho está ficando cada vez mais estreito. O que está horizontal aos nossos olhos, queridos, Deus fechou as portas. Tudo aquilo que você pode olhar, que esteja na altura dos teus olhos, está tudo fechado, amados. Não tem mais saída para o homem. O homem está cercado de todos os lados e o juízo de Deus está chegando. O homem está ficando cada vez mais exprimido dentro desta aglomeração religiosa, dentro deste sincretismo religioso. Nós precisamos nos voltar para Deus. E para se voltar para Deus, amados, só se nós olharmos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. A saída é só para cima. Não queiram vocês fazer qualquer coisa, porque vai dar com os burros na água, a menos que nós fazemos uma proposta para Deus, entregando a nossa vida para Ele, nos voltando para Ele, dizendo para Ele: Senhor, ó eu aqui, Senhor, ó eu aqui, eu me dou para Ti, Pai, eu me dou para Ti, Senhor. Tem pessoas até que vão dizer que eu estou ficando louco. Tem pessoas que vão me chamar de doido, de louco. Eu não estou importando para isso não, amados. O que está me importando agora é aquilo que eu já estou vendo com os olhos da fé. É a redenção da humanidade diante do nosso Deus. É toda a humanidade se prostrando, como Nínive se prostrou, para que haja o perdão da parte de Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus, senhores do mundo, volte-se para Deus. Faça um trabalho maravilhoso para Deus. Deixa Deus usar os senhores. Satanás é mentiroso. Satanás, ele é o pai da mentira. É aquilo que nós lemos no início, o versículo que nós tomamos por base. Aleluia. Ele é o pai da mentira. Aleluia. Ele é mentiroso. Ele está querendo enganar os senhores para levar os senhores para o inferno. E com uma grande gargalhada macabra, este será o troféu dos senhores. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Aleluia. Oh meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai.
Tu és Deus por excelência, meu Senhor querido, meu Senhor amado. Eu sei que o Senhor é Deus perdoador. O Senhor não é Deus de vingança. São as Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã, que tem nos valido, que tem nos dado graça, que tem reformulado as nossas esperanças. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu olhar de misericórdia, Senhor, possa alcançar a todos, que essa palavra sirva também para a Tua amada igreja, que é a menina dos Teus olhos. É um povo zeloso de boas obras, Senhor. Que este povo possa se transformar neste povo zeloso de boas obras. Um povo comprometido com a verdade, um povo comprometido com o céu. Oh, Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, aleluias, aleluias. Não é mais tempo de brincar com as coisas de Deus. Deus está esperando uma atitude nossa. Deus está querendo que o homem tome nojo, definitivamente nojo do pecado, e se volte para Ele e se achegue a Ele. Aleluias. Oh, meu Deus, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és misericordioso. Aleluia. Ah, querido e amado Jesus, aleluias, pois naquele dia bendito, quando nós chegarmos lá, nas mansões celestial, diz a Tua palavra, que nunca mais haverá maldição, e que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Nós contemplaremos a Sua face, Senhor, e na Sua fronte estará o nome dEle. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Os senhores também, senhores do mundo, poderão estar inclusos nessas verdades eternas. Aleluias. Volte-se para Deus, volte-se para Deus. Eu não me canso de clamar e dizer para os senhores: volte-se para Deus. É chegado a última hora, o último instante. Você que está me ouvindo e que vive na prática do pecado, que não tem um Deus sobre a tua vida, arrepende-te, arrepende-te e volte-se para Deus. Porque só em Deus você vai encontrar refúgio para a tua alma, para as tuas dores, para os teus sofrimentos. Você que está com filho e a filha na prostituição, nas drogas, volte-se para Deus, queridos, porque o que mais mata hoje não é doenças do coração, não. O que mais mata hoje é a prostituição. A prostituição, ela atinge todos os graus familiar. Pensa nisso. E os senhores do mundo, eles querem colaborar com todas essas misérias. Por isso o meu clamor diante de Deus. Por isso que todas as noites a minha esposa e eu, a missionária Magali e eu, pastor Mateus Ernesto, estamos aqui de joelhos implorando, pedindo a Deus misericórdia por este mundo que está praticamente constituído diante do pecado. E isto está cheirando mal às narinas de Deus. Deus não está se agradando, nem com a igreja dele Deus não está se agradando, porque há muitas abominações dentro da igreja. Aleluia, aleluias. Há muitas abominações dentro da igreja, amados, e nós precisamos colocar um ponto final nisso. Cadê o Eclesiásticos? Cadê o Eclesiásticos, que são homens
que tem a autoridade de Deus para impor o cajado de Deus aqui nesta baixa terra contaminada pelo pecado. Aonde está o cajado de Deus na tua mão, meu amado pastor? Você que me ouve, eu te faço esse clamor. Levanta-te contra o pecado. Não tenha medo de impor dentro da igreja contra o pecado, não. Eu vou citar o nome de um pastor aqui da minha terra. Vou dizer qual é a igreja dele. Eu vou falar sobre ele, pelo menos 1 minuto eu vou falar do pastor Daniel de Oliveira Souza. Pastor Daniel, pastor da Igreja Batista do Calvário, lá no Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Ele não dá mole para ovelha. Não dá mole para ovelha. Eu fui ovelha dele 9 anos. Eu conheço o pastor Daniel de Oliveira. Homem, abnegado, homem de Deus, comprometido com a verdade. E não manda recado para a ovelha, não. Agora vai lá na Igreja Batista do Calvário em São Mateus. Vai lá ver a unidade daquela igreja. Vai lá ver se aquela igreja tem ou não tem unidade. Veja se ela não serve como referencial, não só tão somente para o Espírito Santo, para a cidade de São Mateus, mas para o mundo inteiro. São igrejas pequenas construídas, não são babilônicas que são construídas, não, mas são igrejas que comportam hoje a maioria das ovelhas do município da cidade de São Mateus. É uma igreja que tem mais de 10.000 ovelhas e não se vê fofoca lá, não se vê rebelião lá. Por quê? Porque o pastor tem um cajado na mão. Eu me orgulho de ter sido ovelha do pastor Daniel. Eu de vez em quando eu lanço uma coisinha para ele lá no Facebook da esposa dele, a irmã Maria Alva. Aquela mulher de Deus, de vez em quando eu lanço uma coisinha para lá e digo: eita, casal maravilhoso, eita, referencial de Deus aqui na terra, é o meu referencial, é o meu pastor, aleluia. E toda a minha família pertence à igreja dele, toda a minha família, os meus filhos pertencem à igreja dele, a minha nora, as minhas netas, tudo faz parte de lá. E eu me orgulho daquela igreja, porque foi ali que eu aprendi o beabá espiritual. Foi ali que eu fui para o discipulado para aprender a ser gente, a ser ovelha. Não é essa molecagem que se vê hoje aí, não. Não é, não. A minha palavra nas igrejas hoje não serve, porque a nossa palavra é essa que os senhores estão ouvindo. A nossa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração não condiz com o mundo, não. Aleluias. Vai lá, amados. Vai lá para vocês aprenderem referencial de igreja. Aleluia. Aleluias. Tu és bendito, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Ajuda, Pai, os pastores. Ajude, Senhor, a igreja dos nossos dias a se comportarem como igreja, a não se comportarem com o mundo. Quantas vezes eu já vi, meu Senhor, políticos bêbados, embriagados em cima da tua Shekinah, Senhor, lá no Santo dos Santos, lugar que é reservado tão somente para os santificados. E os cristãos professos abrindo mão e deixando este povo que não tem compromisso com o Senhor profanar o teu templo, Pai. Profanar o teu templo, Pai. Se eles quiserem me matar, Senhor, podem vir me matar. Eu não tenho medo, pois eles matarão o meu corpo físico,
mas eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus colherá a minha alma para morar lá nas mansões celestiais, junto com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na Jerusalém celestial. Aleluias! Oh glórias! Oh maravilha de Deus! Tu és bendito, Pai. Tu és luz, Pai das luzes. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. E eu te peço sobre o nosso pastor Daniel, abençoa ele, Pai. Abençoa ele, Senhor. Abençoa a irmã Marialva, a pastora Marialva, a esposa dele. Abençoa todos os obreiros dele, Pai, que trabalha junto com ele na Igreja Batista do Calvário em São Mateus, lá no Espírito Santo. Vai lá e vocês vão aprender o referencial de igreja. Copie aquela igreja. Aleluia! Eita glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai das luzes. Eu quero um dia, Pai, estar morando lá na Jerusalém celestial. A noiva do Cordeiro será arrebatada muito em breve. E eu tenho certeza, Pai, que nós estaremos lá. Eu quero estar lá, Pai, para glorificar e magnificar o seu nome, Senhor. Para estar lá sempre dizendo para ti: Santo, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, tu és santo, Pai. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo se digne em abençoar esta palavra. E você que está no carro aí dirigindo, que está ouvindo esta pregação, eu te peço em nome de Jesus Cristo, volte-se para Deus. Se você não quiser ir morar no inferno, volte-se para Deus. Abra um espaço no teu coração para que Jesus Cristo possa entrar, para que o Espírito Santo possa encontrar um meio de justificar você do pecado, do juízo e da justiça, e te aproximar do Santo Eterno de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o teu nome, Pai. Eu estou na direção do teu Espírito, Pai. Estou aqui agraciado. Eu estou aqui usufruindo do maná celestial, juntamente com a minha esposa que está aqui do meu lado, Pai. Nós vivemos único e exclusivamente para o Senhor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, eu te peço a tua bênção, Senhor, para esta pessoa que está nos ouvindo, e para que ele saiba que a morte sela o destino do homem. Não será uma vela acesa que vai iluminar o seu caminho lá na eternidade. Para isso a palavra nos ensina que Jesus Cristo é a luz do mundo, e somente Jesus Cristo é que pode iluminar o seu caminho na eternidade para te levar diante do Pai Celestial. Não vai ser Maria, não vai ser Pedro, não vai ser João, Santo Antônio, São Expedito, são isso, são aquilo e são aquilo outro. Somente Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem o nome que está acima de todos os nomes. E diz a palavra do Senhor que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo. Não é só do mundo aqui não, é de todo o universo. Então, senhores do mundo, esta palavra é especificamente para os senhores. Eu estou te fazendo mais uma vez um apelo. Volte-se para Deus. Se os senhores não quiserem ser enganados por Lúcifer, por Satanás,
pelo anticristo que já está manifestado na terra. Então volte-se para Deus, refugie-se em Deus enquanto há tempo. Aleluias, louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu te agradeço, Pai, e te peço a tua bênção sacerdotal para todas as famílias da terra, principalmente aqui no Brasil, que está um povo endiabrado, está um povo encapetado, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e estenda as suas mãos, Senhor, sobre o Brasil, principalmente sobre os políticos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço, ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Tu és Deus por excelência, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia. Volte-se para Deus. Nós já estamos perto de morrer. Todos os moradores da terra vão morrer, amados. Todos, não vai ficar ninguém aqui. O juízo de Deus já está chegando. Então, antes que chegue a ira de Deus, se converta ao Senhor Jesus. Receba Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, para a honra e glória do santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de verme, expirou. Atos 12, 22, 23. Glória a Deus. Até a natureza e os animais se revoltaram. Pela negligência de Herodes.